Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Vini Excel. E esse aqui é o Entrevista Coletiva, onde eu vou trazer para vocês aqui a solução dos seus problemas, respondendo aqui os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas reclamações também. Seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva e ao meu canal. E fique nessa aula porque hoje com certeza vai ser uma daquelas aulas que vai ficar para sempre na sua memória. O que eu vou te ensinar aqui hoje, eu tenho certeza que também com a forma que eu vou te ensinar, vai ser levado para você, por você, para sempre e vai ser aplicado nas suas planilhas, no teu dia a dia, no teu trabalho. Então, enquanto rola a vinheta do Entrevista Coletiva, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações para ser avisado quando eu postar novas aulas, porque tem todo dia aula por aqui quase, e também deixa o teu like maroto aí para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Tamo junto, compromisso, roda a vinheta e seja bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Primeiro comentário é do Aristênio Monteiro. Olha só, o Aristênio comentou assim para mim, ó. Recurso muito importante que com certeza vai facilitar muito o meu trabalho. Parabéns, Vini. Aristênio, muito obrigado, cara. Esse é o meu intuito aqui, é trazer aulas para vocês que realmente vai ajudar no trabalho de vocês. Eu poderia aqui fazer 20 aulas por dia divulgando coisas que não são tão relevantes assim no Excel, mas o meu intuito é sempre trazer coisas que realmente fazem a diferença dentro das planilhas que você usa no teu trabalho, tá bom? Então o Aristênio comentou isso no meu vídeo de como fazer uma caixa de pesquisa no Excel. Muito importante, vou deixar aqui em cima para vocês. Próximo, Joel Bartel. Essa ideia foi top, já pratiquei e está funcionando muito bem. Que bom, Joel. Obrigado pelo comentário, cara. Seja bem-vindo ao meu canal. O Joel também em outro vídeo, no mesmo dia, comentou assim, ó. Gosto muito desse tipo de aula, com o Excel trazendo soluções mais avançadas. Vou acompanhar tudo. Ele comentou isso na aula de como retornar sempre os 10 últimos registros no Excel. Essa aula é bem avançada mesmo, mas muito, da forma que eu trouxe, se tornou muito simples essa parte avançada no Excel. Então, Joel, brigadão, cara, realmente, aqui no meu canal você encontra de tudo, tanto básico, quanto intermediário, quanto avançado, quanto especialista em Excel. Então, seja bem-vindo ao canal também. O José Paulo da Silva, na minha última entrevista coletiva, ele comentou assim, ó, Vini, como retornar a linha inteira com base em um e em mais critérios? Então aqui uma dica uma dúvida de Excel muito interessante, que ele quer retornar uma linha inteira de uma base de dados com base em um ou mais critérios. Bora para a tela do Excel fazer isso na prática juntos? Bora lá então. Então olha só, pessoal, trouxe aqui para vocês tem uma tabelinha aqui onde tem uma primeira coluna, o nome da pessoa, a cidade, a idade e o e-mail. E aqui eu quero, por exemplo, digitar Maria no nome. Eu quero que traga aqui a cidade da Maria, a idade e o e-mail. E ele falou com um ou mais critérios, porque, por exemplo, olha só, pode ter o caso, igual esse aqui, ó, tem dois José. Tem o José de São Paulo e o José de Salvador. Então vamos supor que eu queira trazer o José de Salvador ou o José de São Paulo. Eu seleciono o nome e a cidade, já traz a idade e o e-mail. Então aqui vai ser retornar a linha inteira com base em dois critérios também. Bora para a aula agora. Se você quiser baixar essa planilha aqui para me acompanhar, fazer na prática, recomendo muito que você faça isso. Faça o download. Tá aqui embaixo o link da planilha. Você pode baixar de forma gratuita para você me acompanhar por aqui, tá certo? Então faça o download da planilha e bora pro tutorial. Então olha só, pessoal, com a planilha aberta aí, vamos fazer o seguinte. Então primeiro, vamos fazer a PROC-V com um critério só, simples, tá? Vamos utilizar a função PROC-V para isso. Para quando eu selecionar o nome de uma pessoa, já traga a cidade, a idade e o e-mail. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o José. Vamos usar o José como exemplo. Vamos aqui aos problemas, ver os problemas disso aqui na prática, tá? Então, selecionei o nome do José, então tem que trazer a cidade, a idade e o e-mail dele, tá certo? Então, aqui na cidade, vamos utilizar uma função PROC-V, que é igual PROC-V, para quem ainda não conhece, né? Procura vertical, ele vai procurar um valor e vai retornar um outro dado desse mesmo valor, após quando encontrar esse valor, na vertical, tá certo? Então, olha só. Valor procurado. O que eu estou procurando? Estou procurando aqui o nome do José. Então, o que eu estou buscando é o nome do José. Clico no nome do José, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, que é a matriz tabela. A matriz tabela, basicamente, é onde estão os dados, né? Onde se encontram essas informações. Dentro da matriz tabela tem que estar presente, primeiro, na primeira coluna da matriz tabela tem que estar o valor procurado, né? Tem que estar a coluna do valor procurado, a coluna onde diz se é José, se é Maria, se é Cauê, então é a coluna do nome. E dentro dessa matriz tabela também tem que estar obrigatoriamente tem que estar qual que é o valor que eu quero retornar, tá? Como assim? Se eu estou procurando o nome do José, eu tenho que selecionar então pelo menos a coluna onde está o nome das pessoas. Como eu quero retornar nessa coluna aqui a cidade, eu tenho que selecionar pelo menos a coluna da cidade, né? Pelo menos isso, certo? Mas vamos selecionar já a tabela inteira, tá? Então aqui como regra na PROC-V, para quem está começando, sempre que você for selecionar a matriz tabela,
o valor, a primeira coluna da matriz tabela que você tem que selecionar sempre tem que ser o do valor procurado, a coluna onde está o valor procurado, senão para QV não vai funcionar. Então aqui, ó, valor procurado e arrasto para cá para a direita os demais campos, tá certo? Sempre que você selecionar a matriz tabela, tem que ter a prática de trancar essa seleção. Como assim? O que seria trancar essa seleção? Porque você, olha só, se você observar aqui, ó, tá da célula B3 até a célula E12 da minha matriz, é a minha matriz tabela. Só que elas estão soltas. Como assim? Se eu eventualmente, quando eu arrastar essa fórmula para a coluna da idade e para a coluna do e-mail, aqui por exemplo, né, para essas duas células à direita, essa seleção que vai mudar de C3 e F12, depois D3 e G12. Então vai se arrastar, vai mudar a minha matriz tabela, vai se arrastar assim também, tá? Como eu não quero que isso aconteça, eu quero que sempre fique fixa aqui, sempre aqui, eu tenho que colocar cifrões aqui entre as minhas letras e números, tá? Como que eu faço isso? Do jeito mais fácil. F4 no teclado, ó. Clico aqui, F4 no teclado, ele já coloca o cifrão, então ele travou essa seleção, sempre vai ficar aqui onde está essa borda vermelha, tá certo? Ponto e vírgula, número, índice, coluna. O que significa o número, índice, coluna? Muito importante isso aqui na PROC-V. Aqui é o seguinte, como eu estou procurando o nome do José, o que eu quero que retorne quando encontrar o nome do José? Então, procurei o José aqui. Ah, aqui é José? Não, é Maria. Aqui é José? Não, é Cauê. Aqui é José? Não, não, não. Opa, aqui é José. Quando eu encontrar o nome do José, eu quero que retorne o quê? Eu quero que retorne a cidade. Então, está na segunda coluna, né? Na segunda coluna da matriz tabela. Então, eu coloco o número 2, ponto e vírgula, e coloco um 0 no final. Sempre 0 no final para retornar exatamente o nome do José. Fecho os parênteses, dou um Enter. Olha só, o José é de São Paulo, tá? Agora, se eu quiser arrastar essa seleção, arrastar para as próximas colunas, o que eu tenho que cuidar primeiro? Então, essa seleção azulzinha aqui, ó, ela tá solta, tá vendo aqui, ó, no H4 na barra de fórmulas, tá solta. Então, quando eu arrastar esse aqui para o lado, vai dar um erro. Olha o que aconteceu. O azulzinho aqui, ele veio para São Paulo, mas ele deveria ficar aqui no nome José. Mas, né, então, por isso, vamos trancar também aqui na barra de fórmulas essa seleção do H4, para ficar fixo aqui no H4 também. Agora, se eu arrastar para o lado, olha só o que acontece. Mantém São Paulo e mantém São Paulo. Por quê? O meu número índice coluna se manteve 2, 2, 2. Então, nesse caso, vamos mudar manualmente. Tem outras formas de fazer de ficar dinâmicos, que também vão colocar manualmente. O número 3 e aqui o número 4. Por quê? O número 3 é a coluna da idade e o número 4 é a coluna do e-mail. Ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, retornou idade e e-mail também do José. Então, se eu selecionar aqui Maria, olha só, ele traz todos os dados da Maria. Cauê, mesma coisa. A cidade, a idade e o e-mail. O Pedro, mesma coisa. Então, a primeira parte aqui da dúvida de como trazer a linha inteira com base em um critério está pronto. Selecionamos um critério, que é o nome da pessoa, e retornou aqui todos os demais campos dessa pessoa. Poderia ter quantas colunas quisesse aqui para frente, poderia utilizar a função PROC-V, tá certo? Um truque muito fácil de como você vai tornar isso aqui dinâmico, por exemplo, aqui é o número 2, né? A coluna número 2. Como que eu faço para mudar para o número 3 de forma automática, conforme eu arrastar? Você pode utilizar, aqui na barra de formas, dá uma olhada ali, ó, a função coluna. A função coluna, que na verdade é C-O-L, col, né? Abra os parênteses, seleciona aqui, ó, como eu quero que retorne o número 2 aqui nesse caso, então estou substituindo o número 2 digitado manualmente pela função coluna. A função coluna, então, basicamente, como que ela funciona? Você vai referenciar uma célula, ele vai trazer o número da coluna. Então, se eu selecionar, por exemplo, a célula B, ele vai retornar o número 2, porque a célula B é a segunda coluna do Excel. Tá? Então, coloquei coluna, fecho os parênteses e dou um Enter, ó, manteve Curitiba, porque essa função aqui, coluna, está retornando para mim o número 2. Se eu arrastar isso aqui, a coluna agora está na C1, que é a terceira coluna. Tá? Então, é um pouquinho mais avançado, mas resolve demais isso aqui na PROC-V. A função coluna dentro da PROC-V resolve muito, tá certo? Então, vamos lá. Próxima dúvida aqui é o seguinte. Como que eu vou utilizar dois critérios? Por quê? Se eu coloco aqui José, olha só. O José, ele trouxe São Paulo 33 e o e-mail dele é o .com. Só que tem outro José. Tem o José de Salvador, né? De 35 anos e o e-mail dele é com .br. Ah, então coloca o sobrenome aí, Vini, para resolver. Não, né? Vamos fazer o jeito certo mesmo de como utilizar dois critérios dentro da função PROC-V. Para isso, pessoal, vamos criar aqui, ó. Aqui entre a coluna C e B, né? Quer dizer, entre a coluna C e E, eu vou inserir, C e D, na verdade, eu vou inserir
mais uma coluna chamada auxiliar. Auxiliar, tá certo? E agora, vamos fazer o seguinte. Aqui nessa auxiliar a gente vai concatenar. Por quê? A função PROC-V, ela só vai, ela encontra, sempre procura de cima para baixo, e ele vai, o primeiro valor encontrado, né, da pessoa, no nome, por exemplo, vai ter o valor retornado. Então só vai parar lá no primeiro valor encontrado. Como tem pode ter várias Marias, vários Cauê, várias Ingrid, a gente vai colocar uma chave aqui, criar uma chave única, para que cada uma dessas pessoas tenha exatamente, somente um identificador único que não se repete. Como que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, utilizar aqui o símbolo de igual, selecionar o nome da pessoa e colocar o E comercial e selecionar a cidade. Dou um Enter, olha só, agora trouxe Maria São Paulo. Se eu clicar aqui e arrastar, olha só, traz aqui os valores únicos. Cauê Curitiba, Ingrid Fortaleza, Guilherme Salvador, José Salvador, tem o José São Paulo e o José Salvador agora. Sabendo disso, pessoal, agora vamos utilizar essa coluna aqui como valor procurado na PROC-V para retornar qual que é a idade e qual que é o e-mail. Ou seja, pessoal, vou excluir aqui, ó. Então olha só o que tem que acontecer aqui então. Eu tenho que digitar o nome da pessoa e a cidade da pessoa para retornar então a idade e o e-mail, tá? Então, por exemplo, eu quero o José de São Paulo. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a função PROC-V também aqui na idade, ó. Igual PROC-V, abro os parênteses. O valor procurado, nesse caso agora, olha só o que eu quero procurar. Eu não quero procurar o nome José. Eu quero procurar José São Paulo. Eu quero criar essa chave dentro da função PROC-V, José São Paulo. Como que eu posso fazer isso? Tem duas formas aqui, tá? Eu poderia criar também aqui uma outra coluna auxiliar para concatenar o José São Paulo. Ficaria assim, ó. Alce seria igual esse E comercial e esse aqui. Então aqui ele também traria para a gente a nossa chave aqui única. Aí eu faria PROC-V assim, ó, igual PROC-V, abro os parênteses, o valor procurado ao invés de ser José ou São Paulo, eu clicaria nessa chave única aqui para procurar ele nessa coluna aqui. Mas eu posso fazer de outra forma também, para não precisar fazer essa coluna auxiliar, eu posso fazer essa concatenação diretamente dentro da função PROC-V. Por exemplo, igual PROC-V, abro os parênteses, o valor procurado é o nome da pessoa, E comercial, né? E a cidade que está aqui atrás. Ó. Então, H4 e I4. Então, vamos trancar essas seleções aqui também, dando um F4. Então, meu valor procurado agora são essas duas colunas, essas duas informações, da H4 e a da I4, concatenando elas, tá certo? Então, o que tiver digitado ali vai se tornar ali uma chave única diretamente dentro da função PROC-V. Ponto e vírgula, matriz tabela. Agora, olha só, muito cuidado, né? Como eu falei para vocês anteriormente, o teu valor procurado tem que estar sempre na primeira coluna da matriz tabela. Então, nesse caso agora, eu não posso selecionar dessa coluna aqui, porque nessa coluna não está digitado José São Paulo. Nessa aqui também da cidade também não está digitado José São Paulo. Onde está digitado José São Paulo é nessa coluna aqui. Então, eu vou selecionar daqui até aqui, certo? F4 para travar, ponto e vírgula. Quando encontrar José São Paulo nessa coluna, o que eu quero que retorne? Eu quero que retorne a idade dele, que está na segunda coluna da matriz tabela. Como assim segunda? Não é na quarta coluna? Primeira, segunda, terceira, quarta? Não. É na segunda coluna da matriz tabela. A matriz tabela é essa seleçãozinha agora roxa aqui. Está na primeira, segunda coluna. Coloco o número 2, ponto e vírgula, número 0, sempre no final. Fecho os parênteses e dou um Enter. Eu trouxe 33. E o e-mail eu faço a mesma coisa. Eu clico e arrasto. Só que mudo de 2, né, aqui no número índice coluna, do número 2, segunda coluna, para terceira coluna. Número 3, fecho os parênteses e dou Enter, joséemail.com. Se eu colocar agora José de Salvador, olha só, José da cidade de Salvador, ele já traz aqui o José de Salvador, de 35 anos, onde o e-mail dele é josé@email.com.br, tá certo? Então, José Paulo, cara, muito obrigado pelo teu comentário, por ter trazido essa dúvida pra gente. Então, trouxe aqui a solução desse problema para você e para os demais que estão assistindo, então espero muito que tenha conseguido te ajudar, cara. Se você ficou com alguma dúvida ainda, Vini, não entendi isso, não entendi aquilo, deixa um comentário que eu tento trazer talvez de outra forma, de outro exemplo, mas assim, não deixa de me dar um feedback relacionado a isso, tá certo, cara? E você também, você que está assistindo essa aula, que acompanhou a solução da dúvida do José Paulo, se você tiver alguma dúvida parecida ou não é parecida, deixa o teu comentário aqui embaixo, que vai ser um enorme prazer poder te ajudar, tá? Se quiser também me mandar essa dúvida no Instagram, pode mandar foto, alguma coisa, um vídeo, alguma coisa assim, é só me seguir lá, @ViniExcel, que vai ser um enorme prazer poder te ajudar, tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Essa foi a entrevista coletiva de hoje, eu espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês, trouxe para vocês aqui, ó,
A PROC-V simples, PROC-V com coluna, PROC-V com 2 ou mais critérios que você pode utilizar. Eu trouxe aqui para vocês diversas formas, foi uma super aula, digamos assim, somente sobre a função PROC-V. Então é isso, tá pessoal? Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula. É nóis!